Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nosso foco é no Setembro Amarelo. A gente aproveita para cuidar da saúde mental e promover saúde aqui para você que nos acompanha. Uma excelente oportunidade de tirar sua dúvida, fazer pergunta através do nosso WhatsApp. Eu sei que você já tem esse número salvo aí nos seus contatos do celular. Você vai aproveitar e tirar sua dúvida agora. 11 3337 5886. Aproveite para participar do programa de hoje. Nós estamos em todas as redes sociais e é uma alegria, uma enorme satisfação ter você no nosso Instagram, @TVHit, no Facebook, Hit TV Oficial, no nosso canal do YouTube, que é Hit TV. Se inscreva, ative as notificações, por lá você consegue acompanhar toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, mesmo quando estiver fora de casa e sem uma TV à sua disposição. É através do canal da Hit no YouTube que você nos assiste e interage aqui conosco, né? Se mantém conectado. Depois de cada programa, você já sabe, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Tem uma verdadeira biblioteca virtual por lá. Navegue pelos seus programas favoritos, pelos temas de interesse. Compartilhe nas suas redes sociais, né? Compartilhe aí com seus amigos e familiares, porque aí você se torna um verdadeiro multiplicador de informação de qualidade. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no meu Instagram, @DeniseLuc, e no facebook.com/Denise Luc. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga e psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigada, Denise, é um prazer sempre estar aqui com você no teu programa. O tema de hoje é sério, a gente vai tentar promover saúde mental e trazer leveza para o bate-papo de hoje, que vem como um alerta, porque a campanha de Setembro Amarelo vem crescendo cada vez mais e tem motivo para essa urgência e essa necessidade de falar sobre isso, né, doutora? Sim, sem dúvida. A campanha ela começou em 2015, né, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e o Conselho Federal de Medicina, né, criaram essa campanha com o intuito de assim, promover informação de valor para as pessoas, para conscientizar e prevenir o suicídio. Né? Por que a gente fala assim, em informação de valor? São informações assim, de profissionais, né, que assim, acabam dando instruções para as instituições, escola, profissionais mesmo, e a população em geral, alguém que tem algum caso na família ou que queira saber mais sobre o assunto para poder estender a mão no momento em que vê alguma pessoa passando por um momento difícil, essa pessoa vai ter instrumentos, né, baseado no que essa campanha oferece de informação, né, de como ajudar, de como promover a vida. Mais do que falar assim sobre dados, o que isso é importante, né? A gente vê que o suicídio vem crescendo, em termos mundiais ele vem diminuindo, mas nas Américas, né, que inclui aqui o nosso Brasil, vem aumentando, e vem aumentando principalmente entre jovens de 15 a 19 anos. Então existe aí, vamos dizer, uma parcela muito grande dos casos que acontecem nessa faixa de idade. Então assim, cada vez mais importante que a gente tenha não só informação, mas que a gente quebre determinados tabus, né, preconceito, o estigma, a vergonha de falar a respeito, o medo de falar a respeito. Né? Existe aí uma questão que a gente fica em dúvida, né? Se a gente deve falar, quando a gente fala promover ou falar um determinado assunto, dá a impressão que a gente está, assim, dando ideias sobre isso, né? E que isso de alguma forma pode incentivar algumas pessoas, mas não é o caso. A gente fala aqui da importância de ajudar, de como ajudar, né? E assim,
as saídas que tem para isso, né? Diferente de falar no sentido de culpabilizar alguém ou de encontrar motivos, não, né? Ou de falar sobre um determinado caso que aconteceu. Isso a gente deve evitar realmente, né? A gente deve falar sobre esse assunto no sentido de informação e de dar instrumental para as pessoas fazerem o manejo necessário quando isso acontece próximo delas, para identificar quando uma pessoa está precisando de ajuda, saber onde procurar ajuda, né? A gente sabe que assim é importantíssimo e isso deve ser assim fomentado cada vez mais no Brasil. Isso funciona muito bem em outros países, né? E assim como uma ação efetiva que se vê resultado, né, quando é implantado, que é a linha direta. No caso, a gente tem o CVV, né, porque a pessoa, quando está naquele momento de dor e de desespero, ela precisa ter alguém naquele momento para conversar, e aquela pessoa pode ser o resgate para aquela dor momentânea. É difícil, às vezes, a pessoa, quando está num estado de tristeza, de solidão, de desespero, né, agendar um profissional, esperar o dia seguinte para procurar alguém, para conversar, enfim, às vezes ela precisa naquele momento. Então, assim, aí a gente fala valorizando, né, o serviço do CVV e a importância, porque essas pessoas que estão lá atrás, elas passaram por um treinamento, e elas têm também profissionais ali ajudando nesse trabalho, então eles são capazes de dar esse primeiro suporte, né, para depois, logicamente, ser encaminhado para outros profissionais. Mas é importante, assim, ter alguém para falar, né, ter uma linha direta, uma rede de apoio. E assim, a gente aqui vai falar sobre assim como identificar, né, como fazer, quem vai ser essa rede de apoio, né, quais os fatores que levam a isso, enfim. E agora é a nossa parte do desenrolar da entrevista. Agora, quando a gente pensa na saúde mental e quais foram os desdobramentos, inclusive dos momentos aí que a gente viveu durante a pandemia, muito se fala que a verdadeira epidemia é de depressão. E muito também por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos 2 anos e meio, né? Isso de fato está acontecendo, tem se visto mais, diagnosticado mais a depressão vindo dessa bola de neve. Então, ou, não sei se provocada pelo momento que a gente viveu, mas desencadeada, ou que tenha acontecido como gatilho, que tenha servido como gatilho para uma situação acontecer, de depressão, porque eu quero partir do como identificar, né? Então, quem é o público que a gente precisa ter mais perto e oferecer, né, servir ali uma ajuda, um apoio, um resgate, a quem a gente deve estar mais de olho? Olha, a gente tem um dado importante, né, que assim, 98,6%, algumas pessoas falam 99% das pessoas, né, que se suicidaram ou tiveram uma tentativa ou tentativas, já tem de base uma doença mental, né, e transtornos como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, né, uso de entorpecentes e álcool. Então a gente tem aí assim, a população que sofre de alguma forma de algum transtorno mental, ela já é mais, vamos dizer, um fator de risco grande. Mas é importante dizer aqui que nem todas as pessoas que têm depressão ou têm um transtorno borderline vão se suicidar, tá? Também tem pessoas, existe uma pequena parcela de pessoas que não têm nenhum transtorno de base, né, e acabam atentando contra a própria vida. E aí, assim, a depressão ela tá crescendo, a gente sabe, né, e assim, tá sempre, vamos dizer, no ranking das doenças mais incapacitantes e de razão de afastamento e todo tipo de... hoje a gente diagnostica mais,
né? Eu não sei dados precisos, né, de antes da pandemia e agora, mas a gente sabe alterações que aconteceram. Então, por exemplo, o suicídio ele é mais prevalente entre homens, né? Durante a pandemia, viu-se mulheres sendo aí acometidas por isso, pelo desespero, pelo que a gente sabe, aquela coisa, né? A doença, estar em casa, filhos, violência doméstica, tudo que acabou sendo aglutinado ali naquele período de pandemia e de estar assim longe de tudo e acabou levando a isso. Mas assim, você vê, é uma causa multifatorial, a gente não pode dizer assim, foi a pandemia, foi estar em casa, foi a violência doméstica. São vários fatores que levam aquilo, porque outras pessoas na mesma situação estavam bem, né? Assim, não tiveram nenhum problema dessa ordem. Então, assim, quando a gente fala de estigma, tem que tomar cuidado quando a gente dá dados que parece que, assim, não. Então, todas as pessoas que têm, então amanhã uma pessoa que vai ter um diagnóstico de depressão vai se preocupar com isso? Não. Isso acaba, então, é bom ter pontuado essa questão e campanhas como Setembro Amarelo são excelentes oportunidades da gente falar sobre isso, porque se já tem um estigma por trás desses diagnósticos, né, de depressão, da ansiedade patológica e de todos os outros transtornos e as doenças mentais como um todo, há de se pontuar, então, que não é porque tem que vai acontecer essa situação aí tão horrível e que não é de maneira nenhuma desejada por ninguém, nem por quem comete o ato. A gente vai falar mais para frente sobre essa situação. A gente tem uma perguntinha do público, vamos colocar na tela? A pergunta chega através do nosso WhatsApp, você também pode participar enviando sua pergunta. Vamos ver o que chega para nós? A pergunta da Silvia, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu tive depressão, fiz tratamento e hoje tomo remédio controlado. Isso é cuidar da saúde mental. Parabéns pelo tema. Obrigada, Silvia, pelo seu comentário, pelo seu relato. É de extrema importância ver pessoas falando sobre isso, né? Então, não tentar esconder, não é uma fraqueza, não é verdade, doutora? Sim. Excelente, Silvia, obrigada pela participação. O que ela está dizendo aí é que tem tratamento, é que tem jeito, né, e que assim que vai melhorar, né, que você está em controle de sua vida quando você faz um tratamento. Isso não é fraqueza, mas sim você ser forte de admitir, assumir que você tem algo que precisa ser tratado e que pode ser tratado, né? Então isso é valorizar a vida, né? Assim, dar a devida importância para diagnósticos que muitas pessoas não dão, porque não é aquela doença que se vê, né? Então algo que não é palpável, né? Uma ferida, um braço quebrado, alguma coisa assim, as pessoas não dão tanta importância, e é importante. Agora, você fala de um dado de um acometimento aí e um olhar mais atento de 15 a 19 anos, e essa é uma fase da adolescência, então a adolescência é curta, ela é muito intensa. E muitas vezes a adolescência é tida como aquele momento em que a pessoa fica, então, mais difícil, mais isolada, mais quieta. Minha pergunta para você que trabalha com esse público é: sinais de alerta a gente deve levar em consideração? Então, hoje nós temos uma situação de pai e mãe que trabalham fora na maioria das vezes. E de uma situação assim, que eles estão trabalhando fora não porque eles não querem estar junto dentro de casa. Faz parte da composição da renda da família, não teria como manter o padrão de vida. Por exemplo, se a mãe não trabalhasse fora, né? Conta pra gente se tem sinais de alerta e como é que a gente pode otimizar essa, né? Ninguém trabalha 24 horas por dia, né? Então, existe um momento em que você tá lá presente. Aqui não posso deixar de citar, com certeza a doutora também vai falar sobre isso. Hoje com o celular, você tá ali, mas sua cabeça
está em outro lugar, né? Então, comenta um pouquinho pra gente, doutora, sinais de alerta sobre essa fase da adolescência, que, não, ele tá esquisito, ou ela tá esquisita, mas, é adolescência, é assim mesmo. Então, você põe na conta da adolescência e seu filho tá te pedindo ajuda, né? Às vezes com um comportamento que não é o razoável, ele tá te pedindo ajuda, né? Sim. Adolescência, a gente podia definir assim, né, quando você fala que através do comportamento eles pedem ajuda, porque existe muita emoção e poucas palavras, né? Muitas vezes eles não conseguem nomear o que sentem, não se sentem bem em falar, ou acham que não podem falar, ou acham que aquilo que eles estão sentindo é pouca coisa, ou também não tem o espaço para ser ouvido, né? Porque é aquela coisa que os pais... não, é adolescente, é jovem, isso aí vai passar, isso aí, imagina, eu já tive isso não é nada, né? Então invalida a dor, então acaba assim, afastando cada vez, já existe um afastamento natural na adolescência, né? Do jovem com os pais, e isso facilita com que ele busque outros grupos de pertencimento, e que grupos que por vezes assim são bastante danosos, né? E se a pessoa já não está bem, né? Ela está predisposta, vamos dizer assim, e ela se junta ali a um grupo que não está bem também, a receita a gente imagina que seja o resultado pior possível, né? Mas para os pais é também fácil a gente, né, como pais e educadores, falar, mas é multifatorial, é muita coisa, a gente não pode dar conta. Não, a gente pode, pelo menos minimizar, sempre melhorar um pouquinho, né, sempre dar um pouco mais de atenção, né, sempre assim, abrir mão de uma determinada coisa, né, em função da saúde mental desse filho e desse momento. É um momento que vai passar. Que bom, é transitório, então eu posso, nesse momento, me dedicar bastante e depois eu volto para esse projeto de trabalho, ou para ganhar mais dinheiro, ou para seja o que for, né? Então, assim, é um período delicado, sim, né? Mesmo que transitório, então vamos olhar mais para esse jovem, né? Então, mudanças de comportamento, mudança drástica da aparência, padrão de sono, padrão alimentar, comer muito, comer pouco, agressividade, isolamento social, assim, falta de vontade nas coisas que normalmente gosta de fazer, muitas vezes assim um desapego de coisas materiais que antes gostava. Então gostava de tênis, gostava de colecionar alguma coisa, você vê que a pessoa já perdeu o interesse por aquilo. O excesso de tela, né? Eu assim apontaria como um dos maiores venenos, não demonizando aqui a internet tem o seu bom e o seu ruim, mas o excesso de tudo é ruim. E para os jovens, se você pensar que um jovem que chega meio-dia, 1h da tarde da escola e passa a tarde toda, muitas vezes à noite, né? Muitos passam a noite navegando na internet, vendo todo tipo de coisa, falam, ali é um mundo. Na verdade não, eles estão aprisionados numa tela, né? O mundo é outra coisa, o mundo é você sair, é você discutir com uma pessoa na rua, brigar com o outro. Aquilo não é viver, né? Isso é viver, isso é um mundo real, né? Então, estar em contato com as pessoas. Então, eu imagino assim, se você pega um jovem hoje e pede para ele fazer o caminho da casa dele para algum lugar, talvez ele não saiba, porque ele está sempre, né, está dentro do ônibus olhando na tela, está dentro do carro olhando na tela, está andando na rua tropeçando nos buracos olhando na tela. Então, não tem aquela coisa, olha, tem uma casa azul aqui, tem um clube ali, tem uma árvore aqui, né, vejo essa pessoa todo dia. Isso é vida. Então, assim, essa falsa ideia de que eles estão lá, assim, abertos para o mundo, eles estão abertos para todo tipo de perigo, né? Para coisas boas também, mas nada que você faça de ficar 8, 10, 12 horas direto numa atividade, nada vai ser bom, né? Independente do que seja, muito menos né, redes sociais. E jovens, eles buscam e eles são puxados, né, para grupos com ideias às vezes muito
assim, ruins, né, associado a transtorno mental, a depressão, fazem apologia a isso. E a chance até assim, a gente pode, até em streaming, né, os canais, séries, né, a gente ouve de muitas séries americanas e filmes que trazem a realidade, né, da vida cotidiana dos jovens, mas de uma forma muito dramática, e faz com que esse jovem que, por exemplo, não está bem, se veja ali naquela situação. Olha, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Então a saída vai ser essa. A saída vai ser eu tirar a vida, a saída vai ser eu me machucar, a saída vai ser eu tomar remédios, eu usar drogas, né? Então assim, aquilo dá ideia, né? Aí quando a gente fala, isso não é o bom tipo de informação, né? Relatando a realidade. Relatando a realidade, ela pode ser relatada de uma forma educativa, de uma forma do que você não fazer, para você não ir, né? O que pensar no outro lado, né? E quando a gente fala assim, né, de fatores de risco, que é importante a gente falar para ficar atento, mas a gente tem que falar dos fatores protetivos, né? Então, o que buscar para minimizar esse problema, né? Então, eu tenho um filho, meu filho está prostrado lá o dia inteiro na cama, né? Ele está diferente do que ele estava, ele está agressivo, ele já não participa das reuniões da família, né? Tem que ter uma intervenção, né? Seja de se aproximar e ter mais diálogo, né? Promover esse espaço de convivência, né? Então vamos almoçar, vamos jantar junto, vamos sair junto, né? Levar, pedir ajuda, aquela forma assim, às vezes disfarçada, né, de tirar o jovem dali. Então, olha, ajuda a mãe, ajuda o pai, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me acompanhe até ali. Né, uma forma de fazer com que veja o outro lado do mundo, trazer pessoas em casa, um animal doméstico, né? Não é porque eu adoro, não, mas é porque existem vários estudos que comprovam que você ter um animal doméstico, assim, é um fator protetor grande. E teve casos, né, de pessoas que verbalizaram que, assim, que não decidem, né, uma coisa ruim para a sua vida, né, já deixaram de tirar a vida porque se preocupavam com o cãozinho que tinha que cuidar. Né? Não vou deixar ele, eu tenho essa responsabilidade. E responsabilidade com outro alguém, com a família, isso tudo te traz para o chão, né? Te segura, te dá mais força. Então é uma coisa importante e que muitas vezes é simples, né? Ajuda muito, promove saúde mental. Né? A gente sabe como fator protetivo também é muito importante uma fé, né, uma religiosidade, né? E eu não estou falando aqui porque a gente está numa casa evangélica, mas porque também existem vários estudos que comprovam que pessoas que têm a força de uma fé, de uma religiosidade e estarem agregadas em um grupo de igreja, né? Porque é aí que a gente está falando, está promovendo vida real, interação, conversa, troca. Você tem esse ajuda, esse apoio nessa comunidade. O pertencimento no grupo saudável, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, a pessoa precisa ter esse momento, né, de dedicar né, a um grupo religioso, a sua fé, a sua espiritualidade, que isso é um fator protetor muito grande. Você falar dos fatores que protegem, porque a quantidade de obras que se tem, tanto de ficção, da indústria do cinema, as produções, filmes, séries, e eles vêm hoje com alerta de gatilho, né? Mas se a pessoa não está bem, ela não respeita. O gatilho, o alerta de gatilho só funciona para quem está sendo amparado, assistido, para quem está tratado, na minha opinião, né? E para quem sabe fazer essa triagem, não, isso aqui não é para mim, eu não vou assistir. Toca nessa temática, isso é sensível para mim, eu não vou assistir. Isso exige uma maturidade muito grande. E a gente está falando aqui, especialmente de um público que não tem, ainda não adquiriu essa maturidade.
E você falou da intervenção ali dos pais também, né? Então, ter ali um certo pulso firme, se eu entendi bem. Porque o que os pais falam hoje, pai de adolescente, doutora? Eles dizem assim, olha, como que eu vou fazer? Tá na internet. A gente não assiste na sala de casa determinada programação, mas tá lá. Como que eu vou fazer? Porque se eu não assino aquele conteúdo, o colega que assinou empresta o login. É isso que acontece. Então, o pulso firme de saber também o que está se passando ali. Eu sei que é difícil, eu imagino, né? Eu não tenho filho adolescente ainda, meu filho é um bebê, mas imagino que não seja nada fácil, mas precisa de atitude também. Então, a gente está falando de uma coisa que vai passar, é um momento, é uma trajetória aí que vai chegar ao fim, esse momento de maior apreensão, mas precisa estar ali. É cansativo, mas vale a pena. Como quando a gente fala, né, que educar dá trabalho, eu acho que cuidar também. E muitas vezes a gente precisa, assim, né, pais ou a família, uma força-tarefa para ajudar, né, porque uma coisa só talvez não dê conta. Então, você tem um jovem com depressão, né, ele está sendo medicado, ok, mas ele tem a terapia? Ele precisa de medicação, ele precisa de terapia, ele precisa de acolhimento dos pais, ele precisa de vigilância, né? Ele precisa de presença, várias coisas ali, né? E aí é demais, né? Então é fácil você transferir para o profissional, né? Olha, já estou levando ali na terapia, já estou levando no psiquiatra e aí está tudo certo. E aí agora eu posso ir trabalhar sossegado. Não! Fique muito atento, porque muitas vezes o remédio maior está dentro de casa, né? O amor que aquela criança precisa e ela não sabe expressar, né? Aquela criança, aquele jovem, né? Eu falo criança porque assim, a gente pensa em jovens sempre assim como crianças grandes. Muitas vezes é uma atenção, é uma presença, é estar mais tempo junto, ou mesmo que seja pouco tempo, aquela coisa é imprescindível nessa família que os dois trabalham. Então, tudo bem, mas quando chegar, né... Estejam ali de fato. Estejam ali de fato. Então, aquele momento de descompressão do pai que vai assistir televisão ou da mãe que vai ficar no celular, né, ele precisa ser direcionado para a atenção com a família, né? Então, assim, trazer a descompressão, né, para uma outra coisa, né? Porque pais chegam cansados, eu preciso meu tempo agora, meu tempo livre, né? E aí, assim, às vezes, né, o filho está esperando para contar que aconteceu alguma coisa na escola ou que está com algum problema, até você identificar, porque às vezes eles dão sinais comportamentais, né, de irritabilidade, né, de ficar mal criado, né, ou de tristeza mesmo, essa coisa da prostração, cai as notas na escola, todas essas pequenas coisas que isso é amplamente falado, né? Que quando a gente vê mudanças de comportamento nas pessoas, a gente precisa entender o que está levando aquilo, né? E é possível fazer bastante coisa sim, tá? Não estou aqui dizendo, né, que se algo acontece com seu filho, que os pais são culpados porque não tiveram ali de prontidão 24 horas, não é. Né? Às vezes tem pais super presentes, famílias super estruturadas e acontece de um jovem tirar a vida, porque naquele momento, quando a gente fala, né, que as doenças mentais, os transtornos, eles são muito responsáveis, é porque esse estado mental leva a pessoa a um prejuízo do raciocínio, né? Então a pessoa não está num bom momento de julgamento. Então você ou eu chegar nesse momento para dizer, não, a vida é muito bonita, não, isso não é problema, você vê assim, mas o outro não está vendo, você não está enxergando a dor, e aquela dor é muito grande, né? Então, assim, a gente não pode tentar ajudar dessa maneira, que é automático, é isso que todo mundo sabe fazer, né? Não, olha como o dia está bonito, né? Vamos lá, levanta aí, né? Toma um banho, né? Isso pode ser desde que também não seja num tom de cobrança, né? Então, porque o que chega para uma pessoa deprimida é assim, que ele é ingrato, que ele não está aproveitando o que tem, né? Que ele não está valorizando a vida, então que ele é errado,
né? Que assim, além de toda a dor, ele ainda é uma pessoa que faz mal para os outros, que está pesando no ambiente, né? Então assim, precisa ter essa escuta, né? E essa intervenção, falar sobre o assunto, não fechar a porta, isso é coisa de adolescente, né? Me diga como que você está sentindo, né? Eu valorizo a sua dor, eu só não entendo, eu não sei, eu preciso entender o que está acontecendo com você, né? Me conta, eu estou aqui, né? Confia em mim, né? Precisar, me chama. Então, assim, estar disponível. E a gente sabe também que figuras assim importantes, né, muitas vezes salvam, né, não só um jovem, mas em qualquer idade. Então, às vezes, um professor, que é um professor mais dedicado, que dá uma determinada atenção, né, uma vizinha, um parente, uma madrinha, e às vezes pai e mãe mesmo, né? Então, se a pessoa vê que tem alguém ali que se preocupa de fato e que pode confiar e que ela pode contar, muitas vezes o resgate começa aí, né? E quando eu digo resgate, é a pessoa sair desse lugar em que ela não vê mais esperança, em que a dor é muito grande, né? E existe sim, né, o prejuízo da crítica, de avaliar que essas coisas vão passar, né, que a vida continua, tudo isso que a gente sabe quando a gente está bem, né, mas quando a pessoa está numa situação assim, realmente não tem, e por isso que a gente precisa, e agora eu vou mais uma vez falar sobre manejo, né, a gente não pode contar que a pessoa vai ter o discernimento, né, quando ela tiver um ato impulsivo, né? Então, a pessoa que a gente sabe, se a pessoa deu sinais, e existe aquele mito, né, que quem fala não faz, né? Exatamente, era isso que eu queria saber também. Não assim, mito, né? Não levem na brincadeira, não subestimem quando uma pessoa fala que pensa em morte, que tem um plano, ou às vezes a pessoa não fala dessa maneira, mas fala, eu tô sofrendo demais, né, eu já não vejo mais sentido nessa vida, por que eu tô aqui? Então, falas assim são bandeiras vermelhas. Então, assim, a gente pode até pecar pelo excesso, mas é melhor pelo excesso do que pela falta. Eu acho que é sempre assim, né? Então, se você tem uma pessoa que você vê que não está bem em casa, né, você vai preparar esse ambiente, né, para o mínimo de risco possível para ela, né? Então, redes de proteção, né, objetos perfuro-cortantes, remédios, né? Às vezes a pessoa está fazendo o tratamento. Então, isso tudo precisa ficar em posse da pessoa que está bem e que está cuidando. Mesmo que a outra se sinta ofendida, meu Deus, como assim? Agora eu não tenho mais liberdade, né? Tá achando que eu sou criança ou coisa assim? Não, né? Isso tem que ser explicado e a pessoa também precisa desse limite, né? Assim, eu entendo a sua dor, eu estou com você, mas eu preciso cuidar de você, até porque eu gosto de você e eu estou fazendo isso para te proteger. Sabe? Então, assim, é um limite, né? E às vezes a pessoa quer esse limite, às vezes ela está pedindo esse limite, né? Essa força de segurar. Isso é importante, né? Junto com todas as outras medidas que a gente pode, né? De medicação e de terapia e de tudo isso, e precisa ter um cuidado do ambiente que a pessoa está, nas coisas que ela faz, né? Evitar chaves, se trancar, tudo esse tipo de coisa, né? Deixar a pessoa muito sozinha em casa. Então, evita-se o que puder evitar desse tipo de coisa, é bom, é sempre bom. Quando a gente fala sobre essa situação, a gente pensa que é o nível mais grave de qualquer tipo de situação mental que esteja acontecendo. Então, como se aquilo tivesse evoluído. Existe essa caminhada de evolução mesmo? Então, é uma depressão, mas não é tão grave, não precisa preocupar tanto. Isso de fato vai evoluindo. E aqui no adolescente, você chegou a tocar no assunto às vezes de nota, mudou comportamento na escola, as notas mais baixas, mas é tão inteligente, sempre foi o melhor da classe, porque agora notas baixas? Poderia se levar às notas baixas, então, como esse sinal que pode chamar mais atenção, porque aí não adianta só você colocar um professor para
particular ali para dar aula. O problema não está nas notas. As notas foram só um pedido de socorro, como se assim fosse, né? Existe esse agravamento, então esses degraus se a pessoa vai subindo esses degraus, porque tirar a própria vida seria o mais grave de tudo, ou nem sempre existe essa evolução, como se pensasse em algo gradativo? Olha, existe a coisa que intempestiva, impulsiva, que acontece que você não imaginaria e não existe um histórico. Mas na maioria das vezes existe aí uma evolução, crescendo. Então a gente vê assim, adolescentes que têm comportamento autolesivo por 2, 3 anos e aí há uma tentativa ou de fato um suicídio, né? Então assim, a coisa foi ficando cada vez mais difícil, né? Então assim, ele já vivia naquela situação, naquele lugar triste, naquele lugar difícil há algum tempo, né? Eu acho importante falar, né? Eu fazer essa analogia de que assim é uma coisa às vezes momentânea. Tem pessoas que fazem planejamento e tudo isso, mas mesmo esse planejamento, muitas vezes ele é posto em prática num momento de um rompante de alguma coisa, ou um gatilho de alguma coisa que aconteceu, né? Então alguém falou alguma coisa que a pessoa não gostou, ou ela foi mandada embora do emprego, ou tirou uma nota baixa, ou levou uma suspensão por alguma coisa na escola, dependendo aí, né, de cada idade, e aí a pessoa entra naquele torpor, aquele desespero, mas esse desespero, como um ataque de pânico, ele passa. Então ele vai durar 20, 30 minutos, por vezes 1 hora, mas ele vai passar. Então assim, por isso que é importante, né, naquele momento, naquele momento ter alguém resgatar, ou essa pessoa pedir ajuda nesse momento, né? Porque às vezes acontece muitas vezes acontece de forma intempestiva. Assim, a pessoa não podia até pensar, ter essas ideias, já está sofrendo há bastante tempo, mas foi uma determinada gotinha d'água que caiu ali e levou a essa consequência. Medidas de proteção são mais importantes, porque depois que aconteceu não adianta tentar encontrar um culpado para a situação. E um dado importante, Denise, assim, a gente fala que um dos fatores de risco é que quando há uma tentativa ou várias tentativas, essa pessoa está mais propensa a um dia realmente tirar a própria vida. Então isso vamos dizer assim, é um fator de risco, é algo que se considera, né? Então a doença mental, tentativas prévias, né? Ou quem teve na família algum caso assim. Isso também tende a acabar às vezes se repetindo aí, uma coisa de geração. Próximo bloco eu quero saber sobre o grupo, a influência do grupo. Então, um grupo que está tendo ali uma incidência muito grande de mutilação, de automutilação. Então, as crianças, os adolescentes estão se machucando. E hoje tem muitos grupos de mães, aliás, o pessoal fala bastante, né? Toda escola tem um grupo das mães. E aí encontrei uma finalidade boa para esse grupo das mães, que é para essa troca, de repente. Quero saber se isso acontece, se seria saudável que isso acontecesse, e ao mesmo tempo, em que medida, né? Porque você não pode ter, não é uma fofoca, aquilo que você está comentando ali, inclusive compartilhando muitas vezes da sua vida, do que está acontecendo na sua casa, para que você possa proteger, né, o seu próprio filho ou filha e os demais ali, para que todo mundo fique de olho, porque os adolescentes fazem trabalho em grupo, na escola, às vezes fica um horário a mais, e também na casa dos amigos, né? Então, no próximo bloco a gente fala sobre isso, e tem pergunta do telespectador. Até já.
Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre Setembro Amarelo, promover a vida, promover saúde mental. Uma excelente oportunidade para você participar do programa, enviando o seu questionamento através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, e eu já volto para esse bloco com perguntinha do público. Vamos saber o que o pessoal de casa manda aqui para nós. Vamos ver. Pergunta e questionamento aí da Luara, de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 18 anos e ando sem paciência. Já tive crise de ansiedade, estou fazendo tratamento. Mas tem dia que eu não quero sair do quarto, mas sempre forço e vou fazer o que tenho que fazer. Forçar é bom ou prejudicial? Sempre fico com essa dúvida. Obrigada, Luara. 18 anos, que maravilha. Nossa, Luara, adorei a tua pergunta, que na verdade era algo que eu ia falar, né? E realmente esse movimento dela de se forçar, eu não sei se ela mesmo que criou esse movimento, mas se foi foi uma coisa assim muito de sobrevivência e de maduro também, né? Maduro. Sim, a gente deve se forçar, né? Quantas vezes, né, a pessoa fala, ai, tô com preguiça, não vou, e depois vai num evento, num passeio, ou fazer alguma coisa, e depois fala, que delícia, ainda bem que eu fui, né? Nossa, eu ia ter perdido isso. E mesmo quando, né, a pessoa se força a sair, porque é importante, é o que eu falei, né, assim, ver a rua, respirar, o que for, né, precisa mudar. Eu falo muito assim também de mudar das coisas que você está fazendo. Então eu estou assistindo TV, eu mudo para dar uma volta com o cachorro, depois eu vou fazer um bolo, depois eu vou ficar na internet, né? Então assim, você está o tempo todo assim, trabalhando o cérebro ali, né? Não ficar só numa... Porque aí vem realmente, assim, a tristeza vem maior, a preguiça vem maior, e sair é importantíssimo. Então, assim, faça isso como se fosse uma medida ali da sua terapia, da sua medicação, como se fosse parte do tratamento mesmo. Olha, eu preciso caminhar um pouquinho por dia, eu preciso sair, eu preciso conversar com uma pessoa, com duas pessoas, com 3 pessoas, né? E a pessoa vai se autorresgatar e, assim... o sucesso do tratamento ou da recuperação dela é muito, muito provável e assim, o sucesso não tem como não acontecer. Que gostoso receber essa participação, né? Sim, tão jovem, sim. Identificando o movimento, sabendo que ela está fazendo um esforço grande ali. A gente sabe que tem dias que o esforço tem que ser muito, muito maior, né? Tem dias que um esforcinho basta e outros precisa ali empenhar toda a energia para conseguir fazer essa movimentação. E se a gente conversar, se levantar essa questão para outras pessoas, então, tendo qualquer tipo de transtorno mental ou não, qualquer dificuldade ou não, todo mundo faz isso, né? Então tem dias que são mais fáceis, então você abre a janela, tá lá um dia bonito, você fala que maravilha, vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, colocar a agenda em ordem, até o que tá atrasado. E tem dia que parece que tá mais cinza, que vai mais devagar, que exige mais da gente. Então, claro que a gente precisa pesar aí, né, a dificuldade de cada um e o que já existe aí de situação na vida de cada pessoa, mas a gente faz esse esforço, né? Então, conversar sobre isso, você falou a importância da gente também falar sobre a saúde mental, né? Também faz parte, né, dessa promoção da vida, de saber que não é só comigo que acontece aquela situação, né? Acontece com você também? Que bom que não é só difícil, tem dias que não são só difíceis para mim, né? Mas olha, essa questão de você, do conversar ainda é muito delicado e difícil, né? Quando você mencionou grupos de mães, né? E às vezes nem grupos de mães de escola, a gente imagina que não são pessoas muito íntimas, né? Então a gente pensa aí num grupo até menor, de grupos de amigas que são mães. A gente
tem muita dificuldade em expor o que acontece, né, dentro da gente e dentro da nossa casa, né? Então, o medo do julgamento, né, o medo do pouco acolhimento, muitas vezes vergonha, né, a própria, né, aquela coisa do preconceito que existe mesmo. Então, a pessoa guarda para si. É muito difícil quem realmente se abra, o que eu acho algo muito bom e corajoso, né? Mas a maioria das pessoas não compartilham com uma pessoa conhecida ou com uma pessoa amiga o problema que está passando e não pede ajuda. Conseguir encontrar as portas que estão abertas para essa conversa, né? A gente identificar e procurar pessoas, mesmo que sejam serviços, né? Profissional, por exemplo. Um serviço profissional, eu falei de novo, a igreja, né, um grupo que a gente já sabe que é predisposto a acolhimento, a tratar, a cuidar. Então, a gente deve buscar esses espaços. Até para, em alguns casos, é até danoso, né? A pessoa se expõe, aí a outra pessoa não recebe bem e dá uma resposta e fala para os outros, né? E aí a pessoa se vê ainda mais exposta na sua dor e sem acalento algum. Quando eu também questiono aqui a questão da automutilação, então da pessoa se machucar, hoje a gente vê um movimento muito grande porque os serviços médicos, os profissionais, eles precisam denunciar isso, né? Eles precisam expor isso, que é para proteger a própria pessoa, né? Então você não sabe o que está se passando ali, pode ser uma violência doméstica, a gente pode estar diante ali da automutilação, e os pais muito surpresos com isso. Mas então, por isso que mesmo no calor, usando blusa de manga comprida, então por isso que um comportamento ali é mais diferenciado, mas eu não queria invadir a privacidade do meu filho ou da minha filha, né? Enfim, a gente sabe que as criações também são muito diferentes. Enfim, algumas trazem uma liberdade maior, outras não tem a mínima liberdade, né? Fala um pouquinho sobre isso, quando a gente está diante aí de uma situação grave como essa, às vezes escancarado por um serviço de saúde, né? Então você tem a exposição, você fica mais vulnerável e você tem que lidar com aquela situação. Olha, se eu bem entendi, assim, então pais que muitas vezes ficam surpresos que o filho estava com algum problema ou estava se machucando e eles não percebiam que isso vinha acontecendo e isso vinha acontecendo há bastante tempo. O que a gente já tem logo de cara, de dado? Que você não está olhando o outro, né? Então, se você não repara, né, que está frio, seu filho está de chinelo, ou está calor, o seu filho está de moletom, né, ou ele está com febre, alguma coisa, né, você precisa entender o porquê daquilo, né? E assim, essa coisa da privacidade, eu acho que ela deve existir até um certo ponto, né? Quando se trata de família, de filhos, né? Os filhos até os 18 anos e muitas vezes até mais, mas assim, eles são de responsabilidade dos pais, né? Então, os pais estão na sua prerrogativa de questionar, né? De cuidar, né? De impedir coisas que não façam bem, né, ou que podem resultar em algo, enfim, danoso. Então, assim, não tem como não invadir a privacidade do seu filho. Então, assim, quando muitos pais notam, mas às vezes é aquela coisa assim, faz vista grossa, às vezes por dificuldade de lidar com aquilo. Então, eu vi. Pode ser o que eu estou pensando, mas deixa que vai passar, eu não sei o que fazer, eu não sei como abordar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Então é melhor deixar. Isso acontece também às vezes com drogas e, enfim, outras coisas, né? Que os pais acabam vendo e enganam a si mesmos que não viram ou que é outra pessoa, né? Assim, essa conta chega, né? Então não adianta, assim, você postergar, né, o problema, porque ele vai só se agravando.
Como você mesmo disse, né? Se hoje era uma pedrinha, amanhã são 2, depois de amanhã são 3. Quando a gente está diante de situações como essa, então, da família, sempre tem alguém que pega mais para si. Aqui eu vou dar o exemplo da mãe, né? Então, se precisa abrir mão, se um dos dois precisa abrir mão do trabalho, normalmente quem faz isso é a mulher, né? Então, a mãe abre mão da carreira para se dedicar ali ao filho que está precisando daquela ajuda maior, daquele suporte maior. E a gente está falando de alguém que também precisa de suporte de acolhimento, né? Porque cuidar de quem cuida é tão importante quanto aquele primeiro cuidado, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse suporte. Sem dúvida. Até porque, assim, a mãe é mãe, ela já está sofrendo como mãe. É uma pessoa leiga, ela não tem instrumental, né? Ela não tem conhecimento e ferramentas e estratégias para lidar com aquilo. Então, ela precisa de um suporte pessoal, né? Não só de um suporte para si, seja uma terapia, alguém que está atrás dela também, né? Segurando, né? Eu estou falando de forma metafórica, mas assim, né? Alguém que esteja dando ali aquela força e ajudando de todas as formas, seja com conselho, seja indo em casa e lavando uma louça, ficando com o filho quando ela precisa sair, né? Então, a ajuda, ela é bem-vinda, assim, de uma forma global, né? Eu acho que não é só uma determinada coisa, né? E esses pais, né? Essa mãe, esse pai, eles precisam de psicoeducação. Então, o profissional que atende o filho, ele precisa estar preparado também para responder às angústias desses pais, né? Para dizer a esses pais em alguns momentos que medida tomar, né? Que eles não sabem, às vezes, o que fazer num determinado momento. Então, o profissional, ele tem que estar disponível para explicar tudo sobre o que está acontecendo, e tá sempre para dar esse suporte técnico, né? Mas a pessoa, além desse suporte técnico, porque o profissional que vai cuidar do filho, ele não pode ao mesmo tempo ali segurar a parte de terapia dessa mãe, né? Então teria isso que ser com outro profissional, né? E se não é importante que seja com outro, não é? Sim, é importante que seja com uma outra pessoa. Mas se não for possível, que tenha uma pessoa de bom vínculo que ajude, né? Porque estar sozinho numa situação dessa é muito difícil. E falando do tratamento, do acompanhamento desse adolescente, como é feita essa conexão, então, de conversa mesmo? Você atende o adolescente, você passa um feedback para a família, para essa mãe, para esse pai? Como é essa conversa? E esse questionamento deve vir do adolescente, né? Mas, doutora, você vai contar tudo que eu te falo aqui para os meus pais, né? Porque aí eles vão ficar inseguros de se abrir com você, e você é quem traz a segurança naquele momento. Fala um pouquinho para nós. Olha, normalmente, né, quando se atende adolescentes, os profissionais, eles, vamos dizer assim, eles têm por obrigação, né, vamos dizer assim, uma questão até ética, de atender os pais, os responsáveis, os cuidadores ali desse jovem, né? Eu acho que, assim, em saúde mental, até mesmo adulta é importante, porque a família sempre traz aquele lado que o paciente não trouxe, né? A gente, às vezes, pode contar com a família para ajudar, né? Então, assim, a família, ela deve ser sempre incluída, né? Em alguns casos a gente não consegue, mas, assim, para o jovem, o profissional tem que ser muito honesto, muito direto, e dizer que o sigilo é preservado, tá? Mas, assim, que tudo que for necessário falar e tudo que trouxer perigo à vida dele e de outros, isso vai ser comunicado, né? Seja para os pais, seja para as autoridades, né? Você não pode se omitir quando você tem informações que vão lesar essa pessoa, né? E, assim, assegurar que ele tem um lugar de confiança ali, que a família está ali para ajudar, né? E que às vezes a mãe vem para uma sessão para conversar, mas às vezes ela vem para falar justo das angústias dela, né? A mãe nem percebe, mas ela fala de tudo o que está acontecendo com ela, né? E, assim, às vezes não tem aquela pergunta, mas o que meu filho falou,
né? O que meu filho está fazendo, né? Me conta aqui, né? Como se fosse ali um contrato paralelo com a mãe, não, né? Então, assim, a sessão da mãe é o momento da mãe, né? O momento da mãe ter o acolhimento, dela receber né, informações, então assim, mas precisa ficar claro, não pode assim, a mãe marca uma reunião, não comunica ao filho, aí o filho fica sabendo, né, ele se sentir enganado que algo está acontecendo ali, aí assim, o vínculo terapêutico fica prejudicado. Tem 3 minutinhos, vamos ver se dá para responder essa pergunta, vamos ver o que chega para nós do público. Rubens, Florianópolis, Santa Catarina. Sinto que estou me isolando, mas isso porque sempre sou eu que procuro meus amigos e minha família. Estou agindo da forma correta? Então, por que ele sempre que tem que buscar, agora ele está fazendo o movimento contrário e se isolando? Às vezes a gente sente, né, em um determinado momento da vida que aquele grupo que, assim, era o nosso grupo querido já não valoriza mais tanto a nossa presença, ou que tem outros interesses e já não tem a mesma conexão, né? Eu não acredito que isolar-se seja, assim, a melhor estratégia e a melhor saída, né? Talvez buscar outros grupos, né? Buscar outras pessoas, né, a se abrir para novas amizades. É difícil, mas, né, sempre tem alguma coisa para a gente procurar. Faz um curso, entra num esporte, né, alguma comunidade de alguma coisa que tenha afinidade de gosto, né, seja um esporte, artes, qualquer coisa que a pessoa goste, religião. Então, buscar outros amigos, né, e também, se isso for importante para o coração dele, buscar entender o porquê do afastamento dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa fica achando que foi ela que fez alguma coisa e se sente, assim, além de solitária, culpada, né? Então, às vezes é bom chegar, né, para essa pessoa e falar: olha, né, eu percebo que nossa amizade já não é mais a mesma, já percebo que o nosso vínculo não está tão forte. Então, acho que assim, a comunicação é sempre um bom remédio. Saúde mental, a boa saúde mental promove a vida, por isso que desde o começo da minha jornada aqui no Consulta ao Doutor, se a gente puder ter levado as pessoas a buscarem, às vezes com muita necessidade, outras sem necessidade nenhuma, porque a gente sabe que a psicoterapia é bom para qualquer pessoa, né? Estando disposta, a pessoa vai colher os frutos depois. Se a gente puder ter levado, desmistificar, né? Então, os profissionais da saúde mental e com a facilidade do online também, eu acho que isso aproxima, inclusive, o jovem, né? Então, o público foco de hoje aqui também, né? Isso já vai ajudar muita gente, né? Que os pais possam se sentir tranquilos em fazer essa busca e que os adolescentes também receber esse help aí, essa ajuda também. Eu vou agradecer a doutora, porque você acredita que o nosso tempo já acabou? Foi mais curtinho hoje, mas você está sempre convidada a voltar. Esse tema é sério, importante, é urgente para que a gente fale. Espero que a gente tenha conseguido levar isso da melhor forma e com leveza. Os contatos da doutora são os seguintes. No YouTube, Portal Triana. Você coloca lá, Portal Triana, tem vários vídeos de participação dela, inclusive os daqui do Consulta ao Doutor, e @Clínica Portal Morumbi lá no Instagram. Clínica Portal Morumbi. Doutora, volte sempre. Obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço, voltarei. Bom final de semana. Obrigada a você que escolheu ficar conectado, ligado aqui conosco hoje. Bora cuidar da saúde mental, fazer a nossa parte. Aproveitem bastante o final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Tchau.